nosso livro na página 55. O evangelicalismo afirma a ideia da substituição penal para explicar o significado da morte de Cristo. Declara que Cristo suportou em nosso lugar a total penalidade que deveríamos pagar, ou seja, a morte foi vicária, totalmente em favor dos outros. Significa que ele sofreu não meramente para nosso benefício ou vantagem, mas em nosso lugar. No grego é ante, ou ao invés de, como nós vemos em Marcos capítulo 10, versículo 45, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 4. Bom, qual seria essa ideia aqui então? Uma ideia é que Cristo não sofreu, que Cristo não morreu para simplesmente nos beneficiar. Nós somos beneficiados com a morte de Cristo? Claro, através da morte e ressurreição, nós temos a salvação. Mas qual é a ideia central da teoria da substituição penal? Bom, nós somos réis, nós éramos culpados, dignos de sermos sentenciados. Então, a obra que Cristo realiza no Calvário, ela vai muito mais além do que nos proporcionar simplesmente um benefício. Por quê? Porque Cristo morre, sofre toda a condenação que nós teríamos que receber de Deus. Cristo recebe essa condenação. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 53 do profeta Isaías, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, o que é que Deus havia dito? Moisés, meu anjo vai passar e vai ferir todos os primogênitos da terra do Egito. Porém, a casa que tiver nos seus umbrais o sangue do cordeiro aspergido sobre ela, esta casa não será tocado ninguém, ou seja, ninguém vai morrer nessa casa. O que nós temos ali? Nós temos ali o cordeiro que morreu no lugar do primogênito dos hebreus. Por quê? Porque Deus mataria todos os primogênitos na terra do Egito. E os hebreus estavam na terra do Egito. Então, qual era a garantia de que o primogênito daquela casa sobreviveria? O cordeiro morrer. Uma vez que o cordeiro morre, o inocente morre no lugar de outro. Então, isto é a teoria da substituição penal. Essa teoria é a teoria que mais está de acordo com as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque, de fato, Cristo se entregou em nosso lugar. Você vê isso, por exemplo, quando Jesus está na cruz, que ele está morrendo. Vocês lembram do consumado de semana passada? Lembra? O que é consumado mesmo? Tetelestai. E o que é tetelestai? Está consumado, dívida paga, direito à nova casa e missão cumprida. Jesus no Evangelho de João, segundo João. Mas então ali você vê que Jesus, ele diz, Pai, está consumado, Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Só que ele vai dizer assim, em tua mão, ou em tuas mãos, entrego meu Espírito. O que é isso aqui? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando que ele se entregou. Ele se entregou por si só. E por que ele se entregou? Porque a justiça de Deus, é por isso que eu sempre digo que o sofrimento de Jesus está muito mais além do que os chicotes. O sofrimento de Jesus
está muito mais além do que a coroa de espinho. O sofrimento de Jesus está muito mais além do que a lança que o transpassou, do que o vinagre que ele bebeu. Ah, é, pastor? O sofrimento de Jesus vai muito mais além do físico. Qual é o sofrimento maior de Jesus? Enfrentar a condenação, o juízo de Deus. Juízo esse que nós teríamos que enfrentar se Jesus não enfrentasse. Então, em Jesus, nós somos livres desse juízo. Por quê? Porque Jesus se entregou em nosso lugar. Então, por isso que é chamado da teoria da substituição penal. Ou seja, um inocente veio, se entregou no lugar do culpado. Ele fez o quê? Ele resgatou o culpado. Ele redimiu o culpado, como nós estudamos semana passada. Ele resgatou esse homem que estava em trevas. Então, a ideia aqui não é que embora o evangelista, o apóstolo João, na epístola, vamos diferenciar epístola e evangelho, na epístola do capítulo 2, versículo 7, o capítulo 3, versículo 7 da sua primeira epístola, ele diz: quem comete pecado é do diabo. Então, pastor, a expressão quem comete pecado ali no original do grego não é cometer um pecado involuntário. A expressão quem comete pecado no grego ali é viver na prática do pecado. É essa a ideia ali no grego. Ou seja, quando se vive na prática do pecado, então o indivíduo pertence ao diabo. Se ele pertence ao diabo, Jesus morreu na cruz para comprá-lo das mãos do diabo, seria isso a ideia? Ele resgatou o homem do pecado. Ele resgata o homem do pecado. E o homem no pecado está escravizado pelo pecado e pelo diabo. Isso é fato. Mas mesmo este homem no pecado, ele não pertence ao diabo. Ele é criatura de Deus. Ele é de Deus. Mesmo que ele está caminhando para o inferno, ele é uma criatura de Deus. O que Deus quer fazer com essa criatura? Restaurar uma comunhão que foi quebrada, restabelecer aquela comunhão que fora semelhante, que será semelhante ao Éden. Então, esse é o objetivo de Deus. Então, quando o homem pecou, ele fica alienado ao pecado. Ele fica escravizado pelo pecado. Ele está agora à mercê do diabo, controlado pelo diabo e pelo pecado. Isso é fato. Porém, quando Cristo vem e se entrega, Cristo não compra o homem da mão do diabo. Não, pastor, não. Ele resgata o homem que está debaixo de uma condenação. E essa condenação está dizendo o seguinte: eternamente distante de Deus e será lançado no Sheol, no inferno, no Hades. Será lançado lá, eternamente. O que Jesus faz? Já que o homem está sobre esta sentença, sobre esse juízo de Deus, e Deus irá puni-lo por causa do pecado, então Jesus vem, entra no lugar desse homem, recebe essa punição, recebe se entrega no lugar do homem, é punido no lugar do homem. Por isso que a Bíblia diz assim: todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Por quê? Porque agora ele foi resgatado, redimido. Uma vez resgatado, redimido, que Jesus assumiu o lugar dele, que ele seria julgado, que ele seria penalizado, Jesus entra no lugar dele. Então ele agora, em Cristo Jesus, tem acesso ao Pai. Essa teoria que é a teoria que mais está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então nós vamos para o capítulo 3, a página 59. Então agora nós vamos falar sobre a ordem da salvação. Como é que funciona essa questão
da salvação? É só levantar a mão, aceitar Jesus e estar salvo? Uma vez salvo, salvo para sempre? O crente pode perder a salvação? Pode. A ordem da salvação, Ordo Salute, proveniente da expressão alemã Eisanengnung, é aplicada comumente à linguagem teológica em sua forma latina, Ordo Salute, ou ordem da salvação, ok? Basicamente ou interpretamente é isso aí, porque busca descrever uma ordem lógica no qual ocorre o processo da salvação. Para os calvinistas, a ordem da salvação não coincide com a dos pentecostais. No entendimento calvinista, a regeneração só é possível na vida daqueles que foram eleitos e predestinados à vida eterna. Portanto, para eles, temos a seguinte ordem: predestinação, eleição, regeneração, fé e arrependimento. Mas aí, nós vamos ver a diferença, e aqui nós vamos trazer bases bíblicas da questão da ordem. Os calvinistas, por exemplo, a ordem da salvação para eles funciona predestinação, ou seja, primeira coisa que acontece para a salvação do indivíduo é ele ser predestinado. Se ele não foi predestinado, ele não é salvo. Então, essa é o primeiro item da ordem, segundo o calvinismo. Segundo é eleição, ou seja, Deus te predestinou e na sequência ele já te elege, você é um eleito à salvação. É a mesma coisa da predestinação, você é um eleito a ser salvo. Só aí ele vai trabalhar com o processo de regeneração, promover uma fé e um arrependimento. Bom, nós vamos ver aqui alguns detalhes sobre isso dentro de uma perspectiva bíblica, uma ordem dentro de uma perspectiva bíblica. Todavia, a palavra de Deus revela nos textos de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 15, João, capítulo 3, versículo 16 a 19, Atos, capítulo 16, versículo 30 a 31, Efésios, capítulo 2, versículo 8, uma ordem diferente da que é apresentada pelos calvinistas. Os textos bíblicos são bem claros quanto a esta ordem. Vejamos, nós temos aí fé, arrependimento, regeneração, eleição e, por último, predestinação. Por quê? Por quê? Leia para mim lá, Efésios capítulo 2, versículo 8, Atos capítulo 16, versículo 30 até o 31. Quem achou Efésios? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Percebam que Paulo não trata nesse versículo como ordem, predestinação. Ele diz o quê? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Agora, abra Atos capítulo 16, versículo 30 ao 31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O primeiro passo para se alcançar a salvação é crer. Nós falamos semana passada sobre graça. Vocês lembram o que significa? Graça. Favor imerecido. Ninguém merece. Então o que acontece? A graça me alcança. Agora, como que a graça pode me alcançar? Romanos capítulo 10, versículo 14, lê lá. Como que a graça pode me alcançar?
crerão se não há quem pregue? Então como é que a graça me alcança? Através da pregação do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para... Aí vem o segredo. Porque ele amou o mundo, humanidade, todo ser humano. Ele amou. Deu seu Filho em prol desta humanidade, para resgatar esta humanidade. Agora o que essa humanidade tem que fazer? Crer. Para que todo aquele que nele em quem? No Filho unigênito, que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro passo na ordem da salvação é eu crer. O convite é feito. Jesus disse: vinde a mim. Não é isso? O que ele disse lá? Quer ver? João capítulo 14, vamos ler lá? João capítulo 14, versículo 6. Pode? Isso aí, você mexer com um pregador é outra coisa. Você está com um pregador é outra coisa. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Quando a gente for estudar o Pentateuco, eu vou explicar para vocês o que é esse caminho, verdade e vida. É uma linguagem tabernacular. Quando a gente for estudar o Pentateuco, eu vou explicar isso para vocês. Mas a conclusão do texto que Jesus disse é o quê? Eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu preciso crer neste caminho, andar por esse caminho. Não basta apenas crer nesse caminho, mas eu preciso andar por esse caminho. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Nós vamos falar agora sobre dom, sobre fé. Fé como dom, fé salvífica. Vamos falar agora sobre os aspectos da fé. No caso assim, então, Deus viu Jesus e disse: nós não fomos até o fim, não seguimos o mandamento do Filho de Jesus, né? Nós não vamos ser salvos. E antes de Jesus vinha ao mundo, aqueles dão que vai ser salvo, não? Só veio ao Pai, né? Passar pelo Filho. Depois Muito o bom. Filho veio. É que antes deles. Muito bom. Antes de Jesus, eles não estão salvos, não. Eles não é antigamente, falando assim, entre aspas. Irmão namorava com irmão, pai com filho, tiveram uma bagunça danada. Bagunça. Aí Jesus veio, né, colocou o filho dele lá longe dos mandamentos, né, vem, passa pelo meu filho para me chegar até eu. E essas pessoas anteriores a Jesus, coitados, estão arrebentados então, né? Ele deu o filho dele para não salvar nós do pecado, ele pegou a nossa culpa, né? Se ele não veio, nós estaríamos, quem diz o outro, tomando a borrachada no lugar dele, né? Só, irmão, só que se você pegar a Bíblia para estudar, o que nós estamos fazendo aqui justamente é isso, você vai ver que antes de Cristo vir, existia nos tempos antigos formas que Deus usou para alcançar o homem. Por exemplo, Israel foi uma forma que Deus usou para alcançar o homem, só que Israel falhou. Só que dentro de Israel tinha o que nós chamamos dos sacrifícios feitos. Todos os sacrifícios realizados na antiga aliança apontavam para o Cordeiro de Deus. Quando a gente for estudar Hebreus, Epístola aos Hebreus, quando a gente for estudar Pentateuco, mais precisamente sobre Levítico, a gente vai entender isso melhor. Mas tudo no Antigo Testamento aponta para o Cristo e para a obra do Calvário. Os sacrifícios, quando alguém fazia um sacrifício no Antigo Testamento, ele fazia crendo. Ele fazia crendo que por meio daquilo ele alcançava a salvação. Então, se ele morreu cumprindo os mandamentos que Deus havia determinado, pré-determinado,
Se ele morreu em obediência a esses mandamentos, ele morreu em obediência a Cristo. Porque a Bíblia diz assim, pela fé. Pela fé. Abraão não viu. A verdade libertará. Entendeu? Então, aqueles que não conheceram a verdade antes de Jesus, aqueles então... Não, o problema é que a gente vê Jesus a partir do seu nascimento. E a gente não pode ver Jesus a partir do seu nascimento. Porque Jesus é eterno. Antes dele vir como homem, ele já existia como Deus. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Entendi, agora tirou novamente. Que bom que tirou novamente. Porque quando se fazia um sacrifício, obedecendo os preceitos da lei, fiel a Deus, então essa pessoa foi salva. Porque a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Por quê? Porque o segredo começa pela fé. Abraão, sem saber de nada, creu nas promessas de Deus. E alcançou as promessas de Deus. Não, Jesus existia. Vamos corrigir. Jesus não passou a existir. Leia lá, João capítulo 1, versículo 1. Leia aí. Leia aí. Ele fez carnes e habitou no meio de nós. No princípio era o verbo. No princípio. E o verbo estava com Não, vou ficar só com isso aí. Leia para mim Gênesis 1. Gênesis 1. João 1. No princípio era o verbo. Princípio, verbo. No grego, princípio é arque. E verbo, logos. Palavra. Quem é esse princípio aí? Jesus. Gênesis 1 está escrito o quê? No princípio, Paulo em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos ler lá? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Continua. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Peraí. O primogênito sobre, isso não quer dizer que ele foi criado. O primogênito sobre, continua lendo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele. Peraí. Todas as coisas foram criadas por ele. Paulo está falando de quem aí? Jesus. De Jesus, que é o princípio. Ele é o princípio, ele é o começo. Todas as coisas foram criadas por ele. João 1, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Por que João está dizendo que ele no princípio era o verbo? Por que João está dizendo que no princípio era o verbo? João está dizendo que Jesus não passou a existir a partir do nascimento de Maria. Jesus já existe desde o princípio. Agora, que princípio é esse? Isso quer dizer que Jesus teve um começo? Não. Ele vivia lá com Deus. Não, porque o versículo que a irmã leu no início diz que ele era. O Gênesis diz que ele já era. Ele é. Quer ver algo interessante? Deus aparece no Antigo Testamento sempre usando a expressão eu sou. Isaías capítulo 43, versículo 14, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Êxodo capítulo 3,
versículo 14, me parece, ele diz, o eu sou, o que sou. Deus sempre aparece usando a expressão eu sou. E o que é essa expressão eu sou usada por Deus? A expressão eu sou, ela demonstra que Deus é por si só aquilo que Ele é. E o que Ele é? Deus. Eu sou por si só aquilo que eu sou. Eu também sou, demonstra que Ele é o Deus imutável. Agora em Isaías 43, 14, ele disse, ainda antes que houvesse dia eu, ainda antes que houvesse, ainda antes que alguma coisa fosse criada, eu sou. Jesus, no Novo Testamento, ele usa essas mesmas expressões para falar que ele é. Ele sempre diz, eu sou a porta. Antes que Abraão viesse, eu sou. Ele disse para Pedro, Pedro, não temas, eu sou. Por que Jesus usa essa expressão? Porque essa expressão é um nome que os judeus conhecem, que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso é. Quando Jesus usa essas expressões, eu sou, ele está dizendo o quê? Eu sou Deus também. Eu sou o que sou. Vocês estão entendendo? Então, nós não podemos olhar para Jesus a partir do seu nascimento. Nós temos que olhar para Jesus antes do seu nascimento também. Por quê? Porque Jesus, antes de nascer como homem, antes de vir como homem, já existia como Deus eterno. Interessante, pastor, que aqui no 17 ele diz bem claro. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. O Apocalipse está claro em dizer assim, eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo o quê? Que ele é o princípio e é o fim. Mas a expressão princípio ali, não é que ele passou a ter um princípio, é que todas as coisas tiveram princípio a partir dele. Essa questão da salvação, deu para você entender? A ordem. Estou falando da ordem. A primeira ordem do processo da salvação é crer. É crer. Primeira ordem do processo Romanos capítulo 10, versículo 14, que o irmão leu, diz o quê? Como crerão, se não há quem pregue. Lê de novo Romanos 10, 14, por favor. No entanto, como invocarão aquele em que não crê, e como crerão naquele de quem nada ouviram falar, e como ouvirão, se não a quem pregue. Como invocarão aquele que não creram? O primeiro passo é crer. E aí vem, eu só posso crer pela pregação do Evangelho. Pode falar. Então, agora eu entendi. Então, mas a gente vai chegar nessa predestinação aí, fica tranquilo. Se aquele que perseverar até o fim será salvo. É o segredo. Agora, esse crer aqui, eu falar para você, Jesus é bom, e você falar assim, eu acredito e pronto, estou salvo? Não. Esse crer aqui no original do grego é crer e permanecer crendo. E quando se permanece crendo, se vive aquilo que se crê. Obedece aquilo que se crê. Ok? Então tá. Agora, gente, vamos voltar aqui. Os textos bíblicos são bem claros quanto a essa ordem. Vejamos. Fé, arrependimento, regeneração, eleição e posteriormente predestinação. O cidadão não é predestinado primeiro. Ele é predestinado depois que ele crer e passa a viver esta vida de salvação. Aí ele é predestinado. A Bíblia Sagrada ensina que a salvação resulta em uma causa e um efeito. A causa, a pregação, a palavra, Romanos capítulo 10. O efeito, a fé. A pregação produz a fé.
uma vez concebida, leva a pessoa ao arrependimento. No dia de Pentecoste, Pedro pregou e os ouvintes adquiriram fé. Por isso perguntaram: o que deveriam fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Amém? Arrependei-vos, porque não basta crer. Não basta apenas crer. Eu creio que em Jesus eu sou salvo. Em Jesus eu tenho salvação. Mas se eu não me arrepender, você está entendendo? Entra a questão do arrependimento. E aqui é uma ação do Espírito na vida do crente. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo o conduz ao arrependimento. A gente vai ler daqui a pouquinho sobre essa questão de arrependimento. A diferença de arrependimento para remorso, ok? Vamos falar aqui, no último parágrafo aí. A salvação, por sua vez, é uma ação divina. Efésios capítulo 2, verso 8. Demandando uma cooperação humana. Por isto, é sinergista, em que estão presentes duas ações conjuntas, a divina e a humana. A justificação, ato divino. A regeneração, ato divino. A santificação, ato divino, sequenciado pelo esforço humano.